Ok, minha gente, de volta. Eu já tenho mais participações aqui, né? O Rogério Pessegueiro, ele botou aqui. Antes de pensar em melhorar o trânsito na cidade, deveria se focar em melhorias das ruas no fluxo de veículos. É a mesma coisa, né? Porque se você for pensar, o Rogério, num projeto de mobilidade para melhorar o trânsito, você tem que pensar também em melhorar as ruas, tá? O piso asfáltico, as galerias que nós não temos. Você tem que pensar em abrir, principalmente aqui na cidade, né? Um alinhamento novo. Isso vai dar um trabalho enorme. Isso vai custar dinheiro. Dinheiro tem para fazer isso. Lógico que tem. Até porque um dos discursos do prefeito foi isso, né? Que dinheiro tinha, o que faltava era gestão. Então, ele tem gestão, então vamos ver. Ele vai ter que fazer isso. Ele tem que resolver. Só que quando eu perguntei ao prefeito, aqui, na cadeira aqui da gente, quando eu perguntei a ele sobre o projeto de mobilidade urbana, ele não foi afirmativo em responder. Não, vou fazer. Não, estamos pensando, já contactamos uma empresa, só que o problema, ele está permanecendo. A cada dia que passa, agrava muito mais. Os acidentes acontecem. Não só os acidentes, como os incidentes e os abusos também acontecem. No Jornal Diário hoje, na sua edição online, tem uma matéria daquele motoqueiro que foi preso que está pedindo desculpa. Já é o segundo que pede desculpas, né? Ele tem uma rede social muito grande, tá? 20 mil seguidores, eu também acho isso um absurdo. A cabeça do brasileiro, a cabeça do teresopolitano. O cara faz tudo de errado, tem 20 mil seguidores. Né? Caramba, que isso? As coisas estão invertidas. O certo está errado, o errado está certo. As coisas estão invertidas. Mas é isso. Para melhorar o trânsito, tem que melhorar também as ruas, né? As nossas ruas, para melhorar, aí melhora o trânsito também. Isso atrapalha muito. Bom, dois assuntos que eu quero conversar com o Vanderlei. Um são as federações partidárias, que foi decidido agora, nesses últimos dias. O que são as federações partidárias? Muda tudo para a próxima eleição. Muda muita coisa para as próximas eleições. Pelo menos para as próximas. Vanderlei vai explicar isso em detalhes para a gente. E o vereador Gustavo Simas foi na UPA. Falou, eu quero entrar na UPA porque eu sou vereador. Isso causou um transtorno muito grande. Eu já dei rapidamente a minha opinião aqui. Eu acho que isso até falta com respeito um pouco ao funcionário da UPA, que vem há 2 anos trabalhando muito, com medo, passando por problemas, pegando Covid, levando Covid para dentro de casa. Eu acho que, de repente, falta também um pouquinho faltou ao vereador um pouquinho de tato. Bom, eu vou conversar com o Vanderlei, que ele está dentro desse assunto, e a matéria saiu ontem no Jornal Diário. Vanderlei, mais uma vez, obrigado, irmão. Fala, Hélio. Cá estamos, né? E para falar de vereador de novo. Eu estou ficando... Para falar de vereador de novo, né? Especialista nisso, hein? Realmente foi um gesto impensado do vereador Gustavo Simas, né? Por falta justamente de boa parte dos vereadores conhecerem, de fato, as suas funções. Vereador não é fiscal de UPA. Vereador não tem esse poder de polícia para entrar num prédio público, num órgão público, dando carteirada, né? Isso, inclusive, é passível de um procedimento dentro da Câmara de abuso de poder, que pode render até cassação de mandato, se houver essa vontade do corpo legislativo. Nem a própria polícia pode fazer isso, a não ser que ele esteja perseguindo um bandido, perseguindo alguma pessoa. Ele vai entrar, vai invadir. O vereador, na verdade, ele pode... o poder de polícia dele está restrito às comissões. Então, quando você cria uma comissão parlamentar de inquérito, como essa CPI, que investigou a utilização dos recursos da saúde. Investigou? Nesse momento, investigou, chegou a um resultado e não deu em nada, mas foi feita a investigação. Nesse momento, o vereador está imbuído desse poder de polícia, porque a CPI, a comissão, vai decidir numa investigação. E, em alguns momentos, pode ser que essa investigação tenha que ser feita de supetão. Então, ela vai deliberar para que
um vereador, 2 vereadores, uma comissão de vereadores, vá a um local e entre naquele espaço público, no órgão público. Pode ser uma escola, pode ser um posto de saúde, um hospital, mas isso aí houve uma deliberação anterior, houve uma necessidade dentro de uma comissão que foi eleita para aquilo, né? Então, aí o poder... E, mesmo assim, essa forma tem que ser essa Você não teria entrada que no órgão comunicar público. a administração? Ou ele pode chegar? Ele pode comunicar de pronto e dizendo, precisamos de estar aqui, neste momento, nesse prédio, para um flagrante, né? Mas obedecendo todas as regras daquele órgão público, daquele espaço. Ele teria que chamar um administrador. Não pode entrar, por exemplo, mesmo em uma comissão, ele não pode entrar num CTI de hospital. Como a UPA virou uma espécie de hospital, essa maluquice que inventaram aí de UPA Hospital em Teresópolis, ali você está lidando com pacientes com Covid, com servidores, que o ingresso de outro tipo de público pode comprometer, inclusive, a integridade desse servidor. Então, ou seja, ainda em comissão, o vereador não poderia entrar de supetão, como ele tentou entrar. Chegou lá e tentou dar uma carteirada. Isso numa comissão parlamentar de inquérito. Mas a Câmara tem as suas comissões próprias. As comissões de orçamento, a comissão de educação, a comissão de saúde. Então, se ele fosse lá referendado pela comissão de saúde, da qual ele faria parte, o que não faz, ele ainda poderia melhorar a carteirada dele. Ele não poderia, não, eu preciso estar aqui para verificar. O administrador vai dizer, não, em tal lugar e tal você não pode ir porque tem questão de risco de saúde. Mas posso te mostrar os livros da casa, pode mostrar o que for que não representar risco para aquela unidade. E não é nada disso que aconteceu. O vereador foi lá para fazer uma firula, para fazer uma selfie, para fazer politicagem. Essa é a verdade. E ele está indo na mesma onda da ponte, lembra? É verdade. Aquelas idas da ponte na UPA, sempre que o bicho pegava, ele ia lá e fazia uma firula lá, fazia uma selfie. E na aviação, o outro vereador aí, outro novato também, o tal de Amós Laurindo, está dando carteirada na aviação, entrando em ônibus, pedindo documento de ônibus, documento de veículo. Ou seja, isso não pode. Isso aí dá cassação de mandatos, dá processo administrativo. Isso é uma coisa séria. O vereador, antes ele é um fiscal, sim, do povo, ele é um fiscal. O mandato dá esse poder a ele de fiscal, mas ele não pode agir, né, dessa forma. Como um fiscal de órgãos públicos ou de empresas, ele não tem esse poder. O poder pode até acontecer no caso de uma CPI, onde ele vai fiscalizar uma empresa que é conveniada com a prefeitura, presta serviço à prefeitura, ou então algum órgão público da prefeitura, ele pode fazer isso. Mas ir lá e dar carteirada é firula, é politicagem, e deve ser visto pela sociedade como politicagem. Ele quer crescer o seu Ibope em função da sua possível candidatura a deputado em breve, que ele está vendo essa possibilidade da candidatura, que pode, inclusive, essa candidatura acontecer quando ele já estiver fora do mandato, porque o mandato do vereador está suspenso, todos sabemos disso, né? Ele está no cargo através de uma liminar, porque que já perdeu a segunda vez. Vamos explicar isso. Ele está recorrendo para continuar no cargo. O mandato está suspenso, mas ele continua lá, continua vereador. Porque ele está recorrendo da liminar. Ele recorreu da primeira decisão liminar, alegando que não houve o direito de defesa, e depois, quando foi feito o direito de defesa, ele perdeu de novo, então está recorrendo de novo, usando aqueles artifícios ali, e que pode demorar mais 3 meses, 6 meses, 1 ano, ou 4 anos, quem sabe, a gente no Brasil, considerando dessa justiça que nós temos, ainda mais eleitoral, cada dia mais lenta, né? Só anda rápido, dependendo de algumas situações, né? Dependendo de quem é. Aliás, isso me lembra um fato, há uns tempos atrás, um desembargador, ele perderam uma mala do desembargador aqui do Rio de Janeiro. Você lembra disso, né? No avião. Ele fez uma ação e em 30 dias julgou, em mais 30 executou a empresa. Que bom se fosse assim para todo mundo, né? Então, essa lentidão da justiça leva a isso. Então, estou dizendo que ele vai perder o mandato esse ano ainda. Pode ser que o André do Gás, que é o sucessor natural dele, já está definido que seria na recontagem, na retotalização dos votos, pode ser que o André nem assuma o mandato, porque esses recursos são infinitos, né? Ainda mais agora com pandemia, com essa justiça que demora em casa, aí que demora mais ainda.
Então, tudo pode acontecer, mas o problema é o tempo. Então, o vereador Gustavo Simas, ele fez isso, ele tentou entrar, ele se convidou ou invadiu, sei lá, na UPA, aí foi pro Facebook, aí foi um estardalhaço. Agora, eu acho que isso acabou não dando em nada, porque morreu ali. Em alguns momentos virou piada. Daria em menos ainda, se ele não tivesse retirado a live do ar. Porque ele foi chamado a atenção por algum superior, talvez o cara que é superior a ele na prefeitura, Sim. Não estou falando de Câmara mais, afinal de contas ele é um vereador aliado do prefeito, vendo a besteira que fez, ele retirou a live. Vamos botar isso bem claro aí. Um superior a ele, que não é da Câmara, seria da prefeitura, superior ao vereador, chamou e falou, tira essa live do ar que você está... Isso vai dar problema para você. Uhum. Eu vou tirar aquele negócio seu que eu te dei. Na verdade, a conversa política é por aí. E ele é aliado do prefeito. Ele tirou a live do ar, só que uma autoridade, um vereador, quando uma lambança dessa ocorre, alguém grava. Então, a live foi gravada e repercutiram essa live várias vezes, com mais ainda ênfase do que ela tivesse apenas no ar. Então, isso deu essa situação toda. E o Antônio fez uma carta aberta, o secretário de Saúde, Exatamente. Fez uma carta aberta, protocolou essa carta aberta na Câmara, uma carta, inclusive, muito lúcida, foi a base da matéria do jornal, eu li. Onde ele deixa claro o risco que representa um elemento estranho entrar naquele ambiente. Porque a UPA não é mais... A UPA não é UPA. A UPA é uma coisa misógina, é uma coisa estranha em Teresópolis, porque ela cumpre um papel muito ruim para a saúde, sendo porta de entrada e sendo hospital. Porque mistura tudo, mistura Covid, mistura não Covid, ela compromete a relação da prefeitura, a relação comercial da prefeitura com os hospitais na questão dos leitos, né? Ou seja, no momento que ela tem o seu próprio leito, ela não cumpre o seu papel de porta de entrada e fica fazendo o papel de hospital. E faz mal, porque você não pode comparar um leito de UTI da UPA com o do hospital. É outro nível. Você vai no Hospital São José, você vai ver o que são os leitos de UTI, o Hospital das Clínicas, inclusive, que os leitos já estão até também ampliando agora a quantidade de leitos, você vai ver que lá é leito de UTI. Agora, aquilo que tem lá na UPA é uma coisa improvisada, com profissionais também improvisados, porque eles não estão ali com equipes de CTI como tem um hospital, né? A UPA é uma loucura, a UPA funcionar como hospital. Aliás, já se disse aqui, eu lembro um vereador falando nessa mesma cadeira aqui, que UPA é 24 horas, não pode passar de 24 horas lá. Mas é mais ou menos isso mesmo, né? A UPA é 24 horas, ou então um tempo curto, né? É um ponto de passagem, uma casa de passagem, como é o caso dos presos que vão para o presídio, é a casa de passagem do paciente que está aguardando uma vaga de hospital, ou então um exame. Não é isso aí. O conceito da UPA, que foi um bom conceito, ele está sendo desvirtuado. E em Teresópolis, em função de algumas necessidades da saúde, da utilização dos recursos da saúde, eles estão fazendo essa maluquice aí e pioraram muito o serviço de saúde em Teresópolis quando a UPA se transformou em um hospital. Mas isso foi consequência da falta de um hospital, consequência também da pandemia, né? Não é consequência da falta de hospital. Em Teresópolis nós temos 3 bons hospitais. Tá. Né? Nós temos aí o Hospital São José, que é um grande hospital, o Hospital das Clínicas, que se transformou num grande, um mega hospital, e a própria Beneficência Portuguesa, que também cumpre seu papel como hospital. Então, tem município que não tem hospital nenhum, que tem posto de saúde. Então, nós temos 3. Se a opção do governo é não ter um hospital municipal próprio, que quem tem reconhece como um erro, é melhor você gerenciar melhor o serviço, comprando esse serviço dos hospitais, mas você não pode comprometer a porta de entrada, né? Esse é o grande erro da saúde em Teresópolis hoje. Se você tirar os pacientes internos da UPA, você vai ter uma UPA melhor, que atende mais ágil, você vai ter uma estrutura melhor, você vai ter um profissional mais direcionado para o pronto atendimento. Mas tiraria e levaria para onde? Nós temos os hospitais. Não tem leitos. Tem aquela história, não tem leito. Meu pai tem que ser transferido da UPA, porque a culpa seria da UPA. Meu pai tem que ser transferido da UPA, tem que ir para o hospital. Espera aí, eu vou entrar com uma ordem judicial, aí chegar lá no hospital não tem leito. Parece que a UPA chegou a ter 10 leitos aí. Então, se você pegar esses leitos, esses leitos têm um custo.
Tem um custo operacional. Se você tiver esses leitos, você contrata os leitos. Existem leitos à disposição para serem montados, para serem oferecidos ao público nos 2 hospitais. Você tem que contratar. E quando você contrata um leito de HCT de hospitalização Zé ou da própria Beneficência Portuguesa, você está dando condições também dessa instituição de saúde sobreviver. Você não pode ficar com esse dinheiro e prestar o mau serviço naquilo que você pode prestar melhor. No caso, a UPA é a porta de entrada. Ela está sobrecarregada. Ela está desvirtuada. A UPA não é hospital. Ela pode até deve ter os seus leitos de UTI para uma urgência. A pessoa chegou lá, ela tem que ir para o UTI enquanto não é transferida para um hospital. Perfeito. Mas não para internar. Tem gente ficando 10 dias na UPA. Os leitos da UPA estão ocupados e, às vezes, os leitos dos hospitais estão vazios. Nesse momento, agora, todos os leitos estão ocupados em função da questão do recrudescimento aí da pandemia. Aumentou o número de casos, aumentou o número de hospitalizados, então está complicado o leito, até porque nós estamos enfrentando um problema sério na saúde no Brasil, nessa nova fase da pandemia, que o governo federal não previu recursos para contratação de leitos no ano de 2022. Na cabeça do governo federal, na cabeça desse presidente maluco, acabou a pandemia em 2021. O prazo dela era 21. Então, 21 e 22 não teve recurso. Então, os municípios e os estados estão fazendo manobras com recursos, conseguindo uma forma para fazer esse atendimento. Mas não tinha aquela fartura de dinheiro, como houve nos anos 2020 e 2021, para a pandemia. Então, realmente, nós temos aqui, nesse painel fake que a prefeitura tem aí de Covid, nós chegamos até 50 leitos. E agora só tem 5. Só tem 5. Então, onde estão os 45 leitos? Jogaram as camas fora? Jogaram os aparelhos fora? Não, isso está lá, está tudo guardado no hospital. Só que você precisa contratar esses leitos, ter o recurso, contratar e disponibilizar. A prefeitura preferiu fazer o que o Nelson do Posto, o saudoso Nelson do Posto de Guapimirim, fazia 20 anos atrás. Em vez de montar um hospital na cidade, comprava uma frota de 10, 20 combis para transferir os seus pacientes para o HCT. Lembra disso. Teresópolis agora está repetindo o que foi Guapi 20 anos atrás, de transferir os seus pacientes, não só a Covid, mas outros casos também graves que não tem leito no município. Não tem leito, mas a prefeitura não contrata esses leitos dos hospitais, joga na rede estadual para mandar para Volta Redonda, Duque de Caxias, que virou um centro de referência. Muita gente aliás, a saúde, ela dá dinheiro. É um erro não investir na saúde. É um erro a prefeitura não transformar a saúde em Teresópolis no que era a saúde de 20, 30 anos atrás, que nós éramos referência estadual. Então, aqui, para os hospitais de Teresópolis, com menos leitos que tem hoje, nós atendíamos São José do Rio Preto, Guapimirim, Carmo, Sumidouro, essa região toda. Hoje a gente não dá conta do próprio município. Hoje a gente está mandando paciente para Petrópolis e Guapimirim, para Volta Redonda, e cada vez para mais longe. Enquanto isso, o Duque de Caxias criou uma rede de hospitais, uma rede de laboratórios, uma rede de atendimento de saúde, e hoje concentra o maior recurso da saúde, porque isso é per capita. Isso é per capita, como você vai receber pelo que você atende, independente de ser seu morador ou não. O Zinho Pessene está aqui, Vanderlei Zinho Pessene. Vanderlei, nosso professor e contador de histórias reais. Alô, irmãos, abraço, Zinho. Sabe quem é o Zinho, né? Hoje, gente muito boa, né? O xerife ali da Rotariana. Da Rotariana, né? Ele é que manda ali. Da Rotariana. Aliás, tem que pedir o Zinho para parar com aquela obra lá, fiscalizar aquela obra, colocar uma placa lá naquela obra do pórtico, né? Tem uma pergunta então, do fazer o pessoal agilizar, você. Porque esse pórtico aí está demais. O Jones está perguntando, quero fazer uma pergunta para o Vanderlei sobre o portal, aquela estrada está sobre a concessão da CRT. Como é que a prefeitura mexe naquilo sem permissão? Abraço, Vanderlei. Jones Vargas. Olha, esse prefeito é um promíscuo, porque o que está acontecendo no governo é uma grande promiscuidade. Essa relação do prefeito com os empresários, nessas parcerias mandrake aí de reformar canteirinho de flor na reta, em troca de permissões, sabe-se lá de quê, dentro da administração municipal, isso é uma prova de grande promiscuidade do governo. E ali, o que aconteceu no pórtico de entrada da cidade, é uma situação mais grave até, porque a prefeitura fez uma troca, uma permuta,
essa coisa aí da Com o empresa empresário. parceira, com o empresário. Mas, mesmo sendo feito isso e autorizado, porque existe uma lei nesse sentido, ela tem que exigir que esse empresário, que é essa empresa que vai prestar um serviço, preste nos mesmos moldes da prestação de um serviço público. Então, ela não pode chegar ali e colocar funcionários sem equipamento de segurança, não pode mexer no paralelo, mexer no chão de uma rodovia federal sem o convênio com a CRT anteriormente combinado, não pode fazer uma obra sem sinalização, não pode fazer uma obra dessa sem placa de prazo de entrega, de preço. Porque que o empresário está dando a reforma para o município, nós sabemos. Mas quanto custa essa reforma? Quanto o município está dando para esse empresário, sabe-se lá em quê, em troca dessa reforma? Nós precisamos saber, nós temos o direito de saber. O prefeito não está fazendo uma obra na casa dele, ele está fazendo uma obra pública. Gustavo Simas, em vez de ir lá na porta Os da maus rua, exemplos. poderia estar fiscalizando isso. Isso é papel dele, ele pode requisitar. Você vê muito, quem faz muito bem esse papel na Câmara hoje são os vereadores Maurício e... Amorim faz também, mas o Rangel. Vamos citar esses três como vereadores que fazem muito pedidos de informação à prefeitura e que questionam os pedidos quando eles vêm de qualquer jeito. Porque o prefeito manda um monte de papel para ele lá, manda até coisa que não é da resposta, para fazer aquele volume de papel e o vereador cumpriu a obrigação. E não é. Eu tenho visto cheguei a ver alguns embates na Câmara, onde os vereadores fazem o pedido e questionam a resposta. Ou então entendem a resposta como justa, correta e deliberam em função daquela resposta. Então, essa é a função do vereador. E os vereadores deveriam estar querendo saber do prefeito quanto está custando aquela obra, quanto tempo vai demorar, quanto tempo a gente vai ficar aí com esse improviso aí. E quando você faz obra pública... Por que é o empresário que está fazendo? E por que fazer uma obra pública nesse mês agora, de fevereiro e março, se as chuvas vão até abril? Por que não deixar essa encrenca para fazer em maio, que é o período da seca? Maio, junho, julho, maravilhoso para fazer obra pública. Você faz uma obra, deixa até o cimento em tempo que não vai nem molhar, porque não chove nesses meses, chove pouco nesses meses. Agora, esse mês de fevereiro, janeiro, fevereiro, chove demais. Está parado já. A chuva só dá, não pode tá fazer parado, nada. Mas parado a obra, mas o imprevisto, o aborrecimento, o transtorno para os motoristas está sendo muito grande. E aquele pórtico ali já é exemplo de desmando e de promiscuidade já de antes, né? Vamos lembrar aqui, tem o quê, 2 anos? Governo do Pedro Gil, né? 3 anos já. Sim. Naquele período do Pedro Gil. Foram os malucos lá e fizeram uma reforminha lá, jogaram tinta em cima da pedra, colocaram uma frase de uma igreja como sendo a frase da cidade. Exatamente. Olha que loucura isso. Isso chama corrupção, cara. A gente fala de corrupção como se fosse... Um novo começo, a frase. Uma cidade de novos começos. Que bom que seja. Mas... não uma frase de uma empresa, né? Não, de uma igreja, de uma instituição, não pode, nós estamos falando de coisa pública. Então, ainda bem que a igreja reconheceu e retirou logo em seguida, mas a pintura em cima do paralelo, né? A calça de chita em cima da pedra. Está lá até hoje, e agora vai ter que arrancar aquilo tudo para fazer a reforma, porque ficou muito feio. Tinta é tinta, né? Tá. Vanderlei, já a reta final mesmo do programa hoje muito corrido. Federações partidárias. O que aconteceu no Congresso ontem que ficou definido? A partir de agora, são as federações partidárias. O que é isso? Isso é só mais um engodo, né? Porque, na verdade, a federação partidária é uma coligação, é a continuação da coligação que está proibida. Então, nas federações... os partidos se juntam, da mesma forma que se juntavam na coligação, em busca de apoiar e de trabalhar com uma candidatura. Com uma diferença que, na coligação, ela se extinguia após o pleito, né? E, na federação, ela tem um prazo de existência de 4 anos. E esse prazo de existência de 4 anos, que vai ser o grande problema, porque vai ser mexido de novo isso. Porque o que é bom para esses partidos agora não vai ser bom daqui a 4 anos. Eles podem se desentender no meio desse Mas eles vão se desentender, por isso que eles são partidos, né? Senão eles seriam inteiros, né? Então, eles vão se desentender ao longo desses anos e vai dar problema. Vai ter uma brigalhada só e vão ficar juntos. Mas só vão ficar juntos em federação
para buscar uma eleição, que não está em jogo, né? Então, a federação foi para a candidatura presidencial, então eles vão ficar junto para essa candidatura nesse período agora. Agora, é complicado porque os partidos estão se juntando em torno do Moro, em torno do Bolsonaro, em torno do PT, eles estão se juntando para essa eleição. É conveniente para eles se juntarem nessa eleição em função da questão ideológica, da questão dos outros interesses da política. Agora, esses outros interesses vão mudar. Daqui a 4 anos, os personagens são outros, os interesses são outros. Como é que você faz uma federação para 4 anos se 4 anos abrangeria o pleito também de 2028? Outra eleição para presidente. Então, isso aí vai dar problema. Então, vai ser mais à frente, vamos mudar aqui 4 anos, mas é 4 anos não contando o último ano. Então, vai ser 3. Ou seja, vamos mudar. Tudo é arranjo, né, cara? Isso a gente chama de casuísmo, né? A gente usava muito isso no casuísmo da época da ditadura, se fazia muito casuísmo, criar 2 partidos só, sublegenda. Então, a gente passou a conviver com essa palavra casuísmo e volta agora o casuísmo num processo democrático e uma grande malandragem isso aí. Na realidade, então, o que mudou foi o seguinte, passou a ser de coligação, muda para federação. Só mudou a palavra, né? Tá, e a coligação ela se encerra após a eleição e a federação vai valer por 4 anos. Dessa eleição a presidente até a outra eleição, dessa eleição para presidente até a outra eleição para presidente. Isso é complicado, porque isso não está bem explicado. Se é 4 anos, envolveria a eleição também, a próxima eleição. E aí, de 2026, né? Eu estou querendo dar 2 anos mais. 2022, 2026. Eu falei 2028 agora há pouco. Estou querendo dar mais 2 anos para o próximo presidente que vai ser eleito aí. Não, a próxima eleição do presidente vai ser, então seria 2026 que vai ocorrer então o prazo, que vai valer esse prazo da federação. Isso é um imbróglio também? Isso vai dar muita confusão isso. Vai dar confusão, mas é uma confusão gerada pela classe política. Isso, o César Maia definia bem o que é isso aí. Um factoide. Eles estão escondendo alguma coisa da gente. Enquanto a gente está discutindo federação, a gente está esquecendo o preço da gasolina. A gente está esquecendo que a Petrobras não está beneficiando cada vez menos gasolina e a gente está comprando combustível beneficiado já de outros países, muito mais caro em dólar, enquanto nós temos o nosso petróleo para tirar do chão e fazer gasolina dele, né? Então, ou seja, tem outras questões também de tribunais, outras questões desses políticos aí envolvidos nas maracutaias mais improváveis, né? Então, alguma coisa está em curso e enfia essa palavra federação para a gente ficar gastando o nosso tempo e ouvindo isso aí por uns 15 dias ou 20, né? E enquanto outras coisas estão passando. Nesse momento, está passando coisa no STF, está passando coisa no Congresso, que a gente não tem tempo para assistir, porque a gente está preocupado com a tal da federação. Com a tal da federação. Como é que você está vendo esse quadro eleitoral hoje? Lógico que estamos muito longe ainda. Os 3 primeiros candidatos que aparecem ali, Bolsonaro, Lula, Moro entrando como uma terceira opção, terceira via. Nós estávamos muito à esquerda, né? O Brasil estava muito à esquerda e foi à direita, mas foi muito à direita. E quando ele vai à direita da forma como foi, houve um certo encantamento e depois uma grande decepção. Isso criou uma insatisfação e algumas pessoas viram menos defeito na esquerda hoje do que viam antes, né? Então, você tem uma polarização natural entre esses 2 candidatos. Mas a polarização conduz a uma terceira via, então é possível que surja uma terceira via. Mas todo mundo, nesse momento, quer ser a terceira via. O Moro saiu antes, ele já era uma figura de expressão, e eu acredito que ele seja o terceiro colocado para essa terceira via. Embora algumas pesquisas deem o Ciro Gomes bem próximo dele. Em alguns momentos, a terceira via aparece como uma candidatura natural vitoriosa do segundo turno, né? Se ela for para o segundo turno, desbancando uma dessas candidaturas, certamente que não vai ser o Lula, porque ele cresceu demais, né? É só, quem quiser ter uma ideia do que é o Lula hoje, é só subir e entrar numa servidão, né? As pessoas que tinham um mínimo poder aquisitivo antes da pandemia, ou antes da pandemia, e aí ele já puxa uns 4 ou 5 anos antes, já joga lá do período Dilma e Lula, né? Como se aquele paraíso fosse de tempos muito atrás, né? De mais de 10 anos atrás. Então, há uma referência, atribui-se a um período de prosperidade, aquele período do PT.
Isso porque a memória do povo também é muito curta, né? Nós esquecemos aí da corrupção da Petrobras, da retirada da Dilma do poder, pelas pedaladas, né? De todo aquele processo que a gente houve. A gente, alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, a gente estava encantado com a Lava Jato, e hoje algumas pessoas que têm a capacidade de pensar, questionam se a Lava Jato foi bom para o país ou não. Tem gente até dizendo que era melhor, que as empresas estavam roubando, mas estavam produzindo, estavam dando emprego. Roubava, fazia. Olha que loucura. Isso é uma sociedade que pensa Já assim. ouvi isso. Eu vi político falando isso. Eu vi o Lula falando isso. O Lula falou isso. Um advogado, numa convenção, numa dessas encontros aí do Lula, uns tempos atrás, um advogado levantou e falou assim, para que prender se já roubou? Para que prender se já roubou? Prende porque roubou. Entendeu? Então, e essa coisa de Lula inocente, isso é conversa fiada. O Lula foi condenado pelo juiz Moro, a condenação foi mantida pelo Tribunal Regional Federal do Paraná e foi depois mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Ela cai no Supremo, uma jogada política do Supremo, mas a condenação existiu dentro de um processo legal. Então, ou seja, claro, pode ter havido ali algum tipo de excesso, mas reclamar de excesso da Justiça de Curitiba para quem não conhece como funciona a Justiça nas cidades do interior. Nós temos aqui os excessos nas comarcas, né? O que juízes de comarca, a relação de juízes de comarca com o próprio Ministério Público é uma relação muito próxima do que aconteceu em Curitiba. Então, é muita hipocrisia da gente achar que aquilo ali foi um excesso, e mesmo que fosse um excesso, seria razoavelmente aceito, porque nós vivíamos um período de exceção. Nós vivíamos um período onde a gente era governado por uma quadrilha de políticos e de empreiteiros, né? Então, a Lava Jato chega e quebra isso. Então, a gente não pode, de forma alguma, enquanto sociedade, ignorar a importância desse processo da Lava Jato e ignorar o trabalho abnegado até do judiciário envolvido nessas investigações, nesses processos, naquele momento ali. Né? Você colocou, quando você enfrenta o sistema, você coloca a cara a tapa, você se sacrifica, né? Então, houve muito sacrifício ali naquele período e agora essas pessoas estão virando, né, vilões. Que coisa, verdade, né? Que coisa, isso é Brasil, né? Vanderlei, muito obrigado pela tua participação, por tantos esclarecimentos, tanta coisa que a gente discutiu no programa de hoje, né? E esse debate continua no programa de amanhã, que amanhã quem vai estar aqui é o presidente da Câmara de Vereadores. Tem coisas que a gente tem que falar com ele, a Câmara voltando de um recesso, e tem muito papo que a gente vai levar com ele. Inclusive, vamos falar sobre esse caso Gustavo Simas também, né? Perguntar a ele. Muito obrigado por todos vocês estarem junto com a gente, pelas redes sociais. Muito obrigado pelas redes sociais. Vanderlei, obrigado, irmão. É um prazer estar sempre aqui, meu caro. E você falando em Câmara, nós temos aí uma Câmara com 19 vereadores. 19. Uma Câmara que, notadamente, é melhor que a Câmara anterior. A gente fala sempre que as câmaras são sempre piores que as outras, né? Uhum. Eu vejo essa Câmara atual, por ela estar assim tão heterogênea, né? Ela é uma Câmara melhor que a Câmara anterior, que já era melhor que a anterior. A gente lembra daquela Câmara horrorosa de 2013 a 2016? Cara, aquilo ali, ter terminado bem, a gente sobreviveu àquilo, né? Então, ou seja, é importante a gente dar espaço a esses vereadores que têm essa boa vontade e que buscam, né, o interesse público, que buscam esclarecer e que não procuram tumultuar, né? Que de tumulto já basta a vida, né? Então, muito obrigado. Obrigado. Obrigado você que esteve ligado comigo até agora. Amanhã, às 9 horas da madrugada, a Rafaela está de volta. Às 10 eu estou aqui. Às 4 da tarde, às 3 tem a reprise da Rafaela. Hoje não vai ter, naturalmente. Às 4 tem a nossa reprise. E à meia-noite também. Muito obrigado. Aquele abraço e até amanhã, se Deus quiser.